Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. ACIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um diálogo, recebendo a ilustre presença do doutor José Joaquim Ribeiro, doutor Ribeiro, coloproctologista, e que vai nos ajudar a tratar de um assunto muito importante, que é o câncer do intestino. Então, doutor Ribeiro, muito obrigado por aceitar o convite de elucidar os nossos telespectadores. É uma satisfação estar com vocês, espero colaborar com esse tema, que convivo há mais de 40 anos na minha especialidade e que possa ajudar os seus espectadores e a sua audiência. Bom, é inquestionável o aumento, a gente tem percebido, do caso de câncer no intestino e, pelo que eu pude observar, as maiores atribuições são atribuídas a longevidade, principalmente do brasileiro, que em 1900 tinha uma expectativa de vida de 35 anos, isso foi subindo para 50, hoje nós estamos acima de 70, e é uma doença que atinge as pessoas acima de 40, 50 anos, tá certo? Sim. É verdade. Quer um comentário sobre isso? Por favor. Tá. Na realidade, o que tem ocorrido com o câncer coloretal, que vulgarmente conhecido como câncer do intestino, mas na realidade ele é um câncer do intestino grosso, que é o cólon e o reto. É muito raro você ter câncer do intestino fino, que é o delgado. Hoje, no Brasil, o câncer do intestino grosso já é o segundo maior em incidência em homens e mulheres. Perde só para mama na mulher e próstata no homem. O que aconteceu no nosso país é que, ao longo das décadas, com o desenvolvimento, com a industrialização, com novas modalidades de alimentos, com poluição, como os outros países ocidentalizados, houve um aumento muito grande das doenças intestinais. Entre elas, o câncer coloretal. Então, hoje você tem, por exemplo, recentemente na mídia, você já teve o Pelé, o Roberto Dinamite e a Preta Gil, que são celebridades que aparecem. Mas, ao arrasto dessas celebridades, você tem milhares de outros brasileiros. Para você ter uma ideia, eu trabalho talvez no maior grupo de coloproctologia de Ribeirão Preto, que é o grupo do HC, junto com o grupo da Proctogastroclínica. Nós operamos pelo menos 10 casos de câncer coloretal por semana, para você ter uma ideia. Há um número também de que existe uma tendência desse crescimento, em especial em países desenvolvidos e áreas urbanas de países menos desenvolvidos. Procede isso? Procede. Procede porque esse é um tumor que está ligado basicamente ao esposoma, que nada mais é do que a exposição a fatores externos. Entre eles, a nossa alimentação, talvez em primeiro lugar. E depois a estresse, agentes poluentes. Mas não é também desprezível comentar com vocês que a questão genética, porque apesar de todos estarmos expostos aos mesmos agentes, o paciente que tem uma tendência genética, seja ela hereditária ou não, ele favorece o aparecimento do câncer coloretal. Tá. Quando o doutor Ribeiro fala e eu falei em intestino e ele quis dizer sobre intestino grosso, ele está dizendo do cólon, do reto e do ânus, né, que são as partes que compõem o intestino grosso. Agora, no Brasil, é um dos cânceres que mais atinge, o senhor falou em segundo lugar,
mas também as mulheres, né? A gente ouve muito, o senhor falou da Preta Gil, mas ouve-se muito homem, mas não é uma doença masculina predominantemente, né? Não. Com relação à incidência, é praticamente igual. Uma ligeira tendência a ser mais no sexo feminino, mas é praticamente igual, é desprezível a incidência entre o homem e a mulher. O que é importante ressaltar é que não é só nos pacientes longevos, acima de quinta e sexta década, são mais frequentes, mas não é infrequente você ter pacientes com 30, 40 anos de idade com neoplasia coloretal. Tá. O tumor coloretal, ele basicamente, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele não só necessariamente, mas basicamente ele vem dos pólipos. Quer dizer, a pessoa vai lá fazer o seu exame, detecta os pólipos, vê lá se é benigno ou maligno. Se for benigno, tira e tem que ficar em observação, porque uma hora pode virar maligno. Sim. Os pólipos são precursores do câncer coloretal. Naturalmente, há uma divisão histológica, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas você tem pólipos que são benignos e você tem pólipos que já malignizaram. Esses que malignizaram, quando ainda identificados em uma fase precoce, também não exigem cirurgia. Basta a excisão endoscópica desses pólipos e o segmento. E há também uma conotação do tipo, do tamanho e do número de pólipos que cada paciente tem. Existem síndromes chamadas polipoides. Essas síndromes têm um caráter genético hereditário. Nesses casos, o diagnóstico precisa ser feito bem precoce, porque você pode imaginar uma síndrome polipoide que você tem centenas, às vezes até milhares de pólipos, e cada um tem o potencial de se malignizar. Nesses casos em peculiar, nós temos que tirar todo o intestino grosso desses pacientes antes que desenvolva o câncer. A grande maioria, o achado são pólipos benignos, chamados adenomas. Esses adenomas são excisados, e a histologia desses adenomas e o tamanho e o número deles vai nos ditar a frequência de novas colonoscopias nesses pacientes. Quanto mais pólipos, quanto maiores, quanto mais degenerados, mais frequente se faz colonoscopia ou indica-se cirurgia. Agora, não é todo pólipo que maligniza. Esses pólipos demoram, às vezes, anos, 5, 7, 10 anos, para sofrer uma mutação ou uma série de mutações. Essa mutação se tornar uma displasia leve, moderada, depois uma displasia grave, com neoplasia intraepitelial de alto grau, para depois virar um câncer. Por isso que é importante fazer a colonoscopia dentro de um prazo ideal, e depois, tendo pólipo, fazer uma sequência de 3, 4, 5 anos, novos exames de prevenção. Tá. Pode-se dizer que, então, quando surge o tumor definitivo no intestino, ele é maligno? Sim. Você pode ter o pólipo, esse pólipo, se não for retirado, ao longo de décadas ou ao longo de 5, 6 anos, virar um tumor. Aí esse tumor tem que ser operado, não dá para tirar pela colonoscopia. Agora, você tem o aparecimento do tumor em síndromes genéticas ou não. Quando não é só um pólipo, não tem nenhuma relação genética ou hereditária, é chamado câncer coloretal esporádico. Esse que forma a partir de um pólipo ou a partir da própria mucosa de uma mutação única. O senhor havia citado os problemas genéticos, né? Que é a história pessoal, familiar, né? De cada paciente, cada um de nós, né? Eu tenho meus pólipos, né? E eu sigo acompanhando, né, com o senhor. Aliás, esse ano eu tenho que fazer em abril uma nova colonoscopia. Mas, segundo o INCA diz que os casos de câncer no intestino,
ele não tem uma causa definitiva ou conhecida. Mas, no entanto, existem pessoas com alguns excessos que têm propensão maior a isso, não é verdade? Tem. O fator genético talvez seja o preponderante. Tá. Mesmo que o cara tenha excessos, mas tiver, entre parênteses, uma boa genética, ou seja, aquela em que os seus genes protetores de tumor são maiores do que os genes oncogênicos que produzem tumor, ele pode até ter uma vida mais ou menos saudável. No entanto, não é assim com todo mundo. Tem pessoas que têm fatores genéticos, os genes supressores de tumor são poucos. É difícil você avaliar essa questão genética. Mas os fatores exógenos, os fatores externos, entre eles os alimentares, excesso de carne vermelha, bebida alcoólica, tabagismo, obesidade, alimentos multiprocessados, todos esses fatores interferem na mucosa intestinal. Se há um fator genético importante, essa mutação se transcorre mais rapidamente. E aí o paciente apresenta o tumor. Eu não quero que o nosso telespectador... Eu vou chamar o intervalo, mas eu não quero que o nosso telespectador fique bravo com a gente. Mas o doutor está falando o seguinte: fumantes, bebida alcoólica, quer dizer, aquele que bebe, come churrasco demais, carne vermelha, carne de vaca, carnes processadas, bacon, presunto, mortadela, salame, gordura corporal, são fatores de riscos indicativos a se tomar cuidado, apesar de que o doutor Ribeiro está dizendo que as questões genéticas são as mais importantes. Tá certo, doutor? É correto. Então tá bom. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o doutor José Joaquim Ribeiro. Doutor Ribeiro, coloproctologista e querido amigo, e 40 anos aí na praça, nos esclarecendo sobre o câncer de intestino. Bom, doutor, os sinais de alerta... O paciente que não está acostumado a ir no coloproctologista, ou resiste a ir no coloproctologista, ele pode ter alguns sinais, como, por exemplo, sangue nas fezes. Pode ser um indicativo
de alguma coisa preocupante. Sim, é exatamente isso. A grande maioria procura o coloproctologista quando já houve alguma alteração no seu hábito do intestino. O paciente que tinha uma função evacuatória regular, evacuar uma vez, 2 ao dia, uma vez cada 2 dias, fezes formadas, sem sangue, sem catarro, que é um muco que forma, de repente começa a ter alterações, tipo alguma cólica abdominal, a presença de raias de sangue na superfície fecal, a presença de muco. Quanto mais distal o tumor, ou seja, quanto mais próximos do ânus, mais próximos do reto, os sintomas são mais exuberantes. Portanto, ele tem mais sinais de sangramento, muco associado, uma diarreia que a gente chama uma diarreia paroxística, porque ele vai ao banheiro e quase não evacua, vai aquele tumor crescendo, vai inflamando o reto e ele vai indo várias vezes, evacuando aos poucos, um pouco de muco, um pouco de sangue, e também a dor retal. E sinais secundários, cólica abdominal, perda de peso, anemia, são todos sinais importantes e que muitos pacientes que nos procuram já estão com essa queixa. E às vezes nunca fizeram uma colonoscopia preventiva. Bom, eu vejo também fraqueza e anemia também, né? Até por questões óbvias, a perda de peso sem causa aparente e também apalpar, né? Porque às vezes você pega uma massa abdominal que já está ali num estágio um pouco desenvolvido, você vai perceber com o toque como uma mulher percebe na mama. Sim. As massas abdominais são um pouco mais raras, porque geralmente são tumores mais avançados, via de regra perfurados e até bloqueados. Mas existe, por exemplo, uma síndrome no paciente acima de 60 anos, que tem anemia, fraqueza, perda de peso e massa palpável, não precisa nem discutir, é tumor de cólon, e geralmente cólon direito. Às vezes a simples anemia, unicamente como sintoma, já é uma perda oculta de sangue ao longo do tempo e um tumor incipiente em colo direito. Perfeito. Existe também, me lembro quando eu li lá no INCA, as fezes no formato de fita, achatada, né? Muito fina e comprida, é um indício também de se procurar o médico, o especialista, para dar uma olhada nisso aí, né, doutor? Isso é o efeito de uma estenose, ou, mais comumente, uma oclusão ou suboclusão. É o tumor que cresce, geralmente, circularmente, como se fosse um anel dentro do intestino, e ao longo do tempo esse crescimento vai estreitando o lúmen, a luz do intestino. Então, as fezes passam ali e ficam moldadas à forma do tumor, e que geralmente pode ser isso como você mencionou. Fezes afiladas, acrescentadas de cólica e fezes mais finas, como ele disse. Geralmente são tumores de reto ou tumores da transição do reto com a parte mais proximal, que se chama sigmoide. Doutor Ribeiro, vamos falar um pouco na incidência das faixas etárias, né? Por que as mulheres, segundo as indicações, está sendo sugerido a partir de 40 anos começar o monitoramento e homem a partir de 50? Você fala realizar a colonoscopia. Começar a investigar, né? Se prevenir, né? Bom, a colonoscopia tem todo um protocolo de realização. Até alguns anos atrás, o protocolo era você começar a fazer colonoscopia aos 50 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. Hoje, nos Estados Unidos, eles já anteciparam essa idade para 45 anos. No entanto, aquele paciente que já teve um pai, já teve um avô, já teve um parente em primeiro grau que teve um tumor, naturalmente que ele pode não ter, mas por ele ter um parente em primeiro grau, ele é mais suscetível, deve fazer mais precocemente. Todas as síndromes hereditárias já diagnosticadas, existe uma que chama polipose múltipla familiar, outra chama síndrome de Lynch, que são as mais conhecidas. Esses os pacientes têm que fazer bem mais precoce, 20, 30 anos de idade. Agora,
A mulher também pode ser feita aos 45 anos. No entanto, a mulher tem um fator importante, ela consulta o seu ginecologista com regularidade. O ginecologista bem orientado sempre fala com a sua paciente, você já tem 45 anos, é melhor fazer uma colonoscopia. Se ela tem 30, 35, beirando 40 e não sente nada, ela pode fazer um exame que chama pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame menos agressivo, fácil de fazer. É um rastreamento, né? É um rastreamento populacional, que é feito em larga escala nos países europeus. E se essa pesquisa de sangue oculto der positiva 2 vezes, é indicado fazer a colonoscopia, seja que idade for. Doutor Ribeiro, pode-se fazer alguma associação entre o câncer de próstata com o câncer de intestino grosso, ou seja, quem teve ou quem tem, ou mesmo a herança de família de um prostático que pode ser de intestino no filho, no neto, alguma coisa nesse sentido? Pode fazer associação ou não? Não existe essa associação. O câncer de próstata tem o seu caminho, o câncer coloretal tem outro caminho. No entanto, não é infrequente um paciente que teve câncer de reto, numa fase mais avançada da vida, também apresente um câncer de próstata e vice-versa. Mas não há nenhuma associação biológica entre eles. Tá. Bom, vamos falar no tratamento. Muitas vezes, se diagnosticado tardiamente, nós temos um tumor instalado. E normalmente, como falamos, maligno. O tratamento disso é agressivo? Nós chamamos isso de tumor avançado, né? Em estágio avançado. Você tem classificações múltiplas para esse tipo. Tem o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e o estágio 4, sendo o 4 mais avançado e o 1 menos avançado. Mas quando o tumor já tem uma invasão na parede do intestino, com ou sem invasão de linfonodos, com ou sem metástase à distância, o tratamento tem que ser individualizado. Individualizado a depender do quê? Primeiro, da topografia do tumor. Segundo, o grau de invasão, se já ultrapassou a parede, já pegou outros órgãos. Terceiro, as metástases. E, do ponto de vista terapêutico, o câncer de reto, ele é um câncer especial, tem um tratamento especial, diferente do câncer do cólon, por causa da sua topografia anatômica. Então, nós temos o tratamento para o câncer de reto, que passa por uma chamada radioterapia, às vezes associada à quimioterapia, e depois uma cirurgia. De quando a gente chama de reto, é um reto até 10 centímetros. O câncer de cólon não é submetido à radioterapia pela sua anatomia. Risco de fazer lesões radioterápicas em outros órgãos. O câncer de cólon geralmente é cirúrgico. E todos esses tratamentos são, sim, agressivos e longos. Mas, naturalmente, depende do estágio da lesão. Nós avançamos nas conquistas de cura nesses tratamentos, doutor? A cura está ligada ao estágio do tumor. Tá. Quanto mais precoce você diagnostica, mais a chance de ter cura completa. Tá. Mas eu posso te dizer que o câncer coloretal é o que mais se cura de todos os cânceres do tubo digestivo. Ganha do de pâncreas, do de estômago, do de fígado, de via biliar, todos eles. O câncer de colo é aquilo que você consegue mais curar. E o senhor falou no começo de pessoas famosas aí, né? Roberto Dinamite, Pelé, etc. E agora o senhor estava falando sobre extrapolar a parede intestinal, que ocorreria metástase. O intestino é um órgão que ele só não está colado basicamente do cérebro, porque ele com a sua medida toda, ele envolve quase tudo dentro da gente. E foi o que aconteceu nessas pessoas, né, que o senhor citou, né? Houve provavelmente uma descoberta tardia ou um aparecimento, um surgimento agressivo, imediato, e que acabou complicando um pouco no tratamento, né? Essa é uma pergunta interessante, porque você pode divagar bastante sobre isso. Na realidade, o tumor, quando aparece, ele aparece num local só.
Você pode ter tumores sincrônicos em mais de um local. Chega a cerca de 9% dos casos. Às vezes um tumor do lado direito e um do lado esquerdo. Um tumor no reto e um tumor no cólon. Mas isso é pouco frequente. Agora, você pega pessoas bem orientadas, ricas, conhecidas como Pelé ou Dinamite, provavelmente você infere o seguinte: esqueceram de fazer sua colonoscopia, né? Por quê? Porque tiveram tumores já metastatizantes. Tumores que já metastatizaram para o fígado, às vezes para o pulmão, para o cérebro e para outras áreas do peritônio também. Nesses casos, a lesão é incurável. Você não tem quimioterapia que cure e não tem cirurgia que cure. Então, você chega a um determinado ponto de tratamento que o seu aspecto é só paliativo. Você só pode ajudá-los a ter conforto e fazer alguma coisa que amenize a dor. É a única coisa que se faz. Mas nós não temos uma resposta ainda bem para isso. Porque nós temos, por exemplo, tumores, eu chamo de cachorro grande que não morde e cachorro pequeno que morde doído. Às vezes você tem um tumorzinho do tamanho de uma bola de gude que já deu metástase hepática. Você tem um tumor do tamanho de uma bola de beisebol que não dá metástase hepática. Então, isso o que acontece? Não é só um fator local. Você tem o fator sistêmico do doente, a imunossupressão do paciente, outros fatores que interferem no crescimento tumoral. Bom, nós estamos chegando no final do programa, doutor Ribeiro. Eu gostaria só rapidamente, temos um minutinho, de falar um pouco de maneiras de prevenção, né? A gente falou de carnes processadas, carne de vaca, quer dizer, isso aí está na cara, que é limitar esse consumo, né? Desse tipo de alimento, né? Mas também fruta, legume, verdura, grãos e atividade física ajudam? Perfeito. Prevenção você tem 4 tipos. Prevenção primária, essa que você acabou de falar. Prevenção primária é você ter uma vida saudável. Você não fumar, não ficar gordo, não ingerir muito alimento com alto índice proteico, multiprocessados, etc. Essa é a prevenção primária que você faz. Prevenção secundária, fazer a colonoscopia e tirar o pólipo, evitar que ele vire um tumor. Prevenção terciária, já tem o tumor, fazer o diagnóstico precoce, operar antes que ele dê metástase, antes que ele cresça para outros órgãos. E a prevenção última, que seria a quaternária, a última, seria você num tumor avançado, fazer então todas as medidas terapêuticas para ajudar esse paciente. Bom, eu quero agradecer ao Dr. José Joaquim Ribeiro, coloproctologista, que nos esclareceu bastante. Eu acho que quem quiser mandar pergunta, manda eu encaminho para ele depois. Qualquer dúvida que tenha, qualquer colocação. E muito obrigado, doutor Ribeiro. Eu sei que seu tempo é extremamente puxado, mas eu quero agradecer essa dedicação que o senhor teve e essa gentileza conosco. Obrigado. Tá, eu também agradeço, porque essa divulgação pública sobre um assunto tão temático e tão importante só vai ajudar. Eu sempre comento lá, às vezes você interna um paciente grave que precisa operar várias vezes com grande gasto. Se fizesse uma colonoscopia na idade certa, não passaria nada por isso. Então, eu que agradeço, desejo muita atividade e muito progresso aí para vocês também, viu, Edson? Obrigado, pessoal. Semana que vem nós estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.